essa presença amiga, deixar fazer morada em nossa vida. Bem-vindos ao Presença Amiga, um programa da área de ações estratégicas do CERJ, a nossa federativa do Rio de Janeiro, e hoje com a presença de nossa querida Rita Core. Bem-vinda, Rita! Muito obrigada, Henrique, pelo convite. É um prazer participar desse projeto tão amigo. Muito bom. Pois é, Rita, você está em Laje do Muriaé, você está ali coladinho em Itapiruna, né? Primeiro seu, não é isso? Primeiro seu, imagina. Olha. Não é o primeiro seu em atividade, grandeza, fama e glória, mas é o primeiro seu. Pois é. Olha só, Rita, conta pra gente como é que você conheceu o Espiritismo. Olha, Henrique, eu nasci numa família muito católica. Quer dizer, a minha mãe era muito católica, tão católica que quando o Papa tomava alguma decisão, eu e meu irmão perguntávamos a ela se o Papa, né, já teria feito uma consulta a ela própria antes de divulgar a decisão. Por outro lado, a família do meu pai tem uma tradição espírita. Para você ter uma ideia, há um fato curioso aqui na terrinha. Contam que o meu bisavô fez experiências no princípio do século XX, né, com mesas girantes na praça, e que o padre era muito interessante, uma pessoa aberta, ficava no adro da igreja assistindo. Se as mesas falaram, se elas giraram, se é verdade, se é folclore, o fato é que do lado do meu pai havia muitos espíritas. Mas eu era traça de biblioteca, como sou, minha mãe também era, e num tempo em que os católicos não tinham o hábito de ler a Bíblia, minha mãe lia a Bíblia todo dia, além de outros tantos livros, José de Alencar, Machado de Assis, jornal e tudo mais. E então eu via, né, desde criança, minha mãe lendo a Bíblia. E participei de tudo. Na Igreja Católica eu fui batizada, consagrada, crismada, etceterada, mas eu sou brincalhona, tá? Não repare. Aí, somos dois, então, tem que segurar aqui, né? Tem que segurar. Vamos lá, vou tentar manter aqui o fio condutor do Presença Amiga. Isso mesmo. Mas eu participei de tudo, fui feliz, tive uma infância feliz, uma adolescência feliz. Porém, eu sempre fui muito questionadora. E por ler muito cedo, até a própria Bíblia, e eu gostava também muito, e gosto ainda, né, de mitologia, de filosofia. Eu me lembro de um episódio em que eu estava no coro da igreja, que era uma parte alta, né, do templo da igreja, e eu, com uma amiga, eu falei assim baixinho, e ela até se espantou. Eu disse, Jesus, estão fazendo lá embaixo uma homenagem a Osíris, um culto a Osíris. Então, o pessoal está no Antigo Egito, mas todo mundo acha que é para você. Você não liga não, né? Aí, mentalmente, eu pensei, né, em Jesus assim, não ligando, né? E a frase que eu ouço interiormente nesses momentos é: que importa a ti, segue-me tu. Então, eu questionava muito, né? Sabia, não tanto quanto a gente pensa que sabe, né? Porque a gente está sempre estudando alguma coisa de mitologia, das origens do próprio cristianismo. Então, eu discordava, não é lógico, mas compreendia a evolução. Uma vez um padre me deu um livro de teologia, era um padre muito amigo, isso eu já estava com uns 17, 18 anos, e ele falou, leia esse livro que você vai se sentir mais à vontade. Eu li e devolvi a ele, e eu disse para ele, padre, ele era muito amigo, isso aqui é um tratado de nada sobre coisa nenhuma. Aí ele riu e disse, Rita, siga o seu caminho. Mas eu continuei, não é, naquele meio católico por um tempo, depois eu não participava de nada, e era, assim, curiosa sobre reencarnação. Eu li leitora da revista Planeta, não sei se ela existe aí ainda. Então, eu ficava... Acho que não.
Uma boa pesquisa, ó, você que está aí Não, nos não vamos assistindo. pesquisar muito, não. Todo mundo vai saber que eu tenho 73 anos. Está Ah, ótimo. não, mas vamos aguçar, né? Ó, o pessoal que está assistindo, depois dá uma pesquisada aí, se tem o planeta ainda, tem Exatamente. era espetacular essa revista. Então, eu li a revista e tal, até que meu irmão ficou doente, né? Vamos dizer assim, e um amigo dele, ele trabalhava em Brasília, num dos ministérios, e o amigo dele, que era muito brincalhão, chegou para ele e disse: Fabiano, já que você está se preparando para morrer, não custa nada, leia esse livro, embrulhadinho. Aí, quando ele chegou à casa dele, ele ligou para mim, era o Livro dos Espíritos. Ele ligou para mim e disse, nós dois somos espíritas até hoje, ele me disse, olha, eu recebi aqui o livro que nós estamos procurando há muitos anos. Ele mandou o livro já com o Evangelho e, curiosamente, eu li primeiro, antes de frequentar a casa espírita. Estudar, eu estudo sempre. Agora, a leitura da codificação, pelo menos do Livro dos Espíritos e do Evangelho, eu fiz antes de começar a frequentar. Aí, eu morava em Niterói, tem esse detalhe, tá? Eu morei 27 anos em Niterói, eu sou obrigada a falar de Niterói um pouquinho. Então, eu já estava em Niterói nessa época. Então, no final aí da década de 1970, na minha curva dos 29 para os 30, eu já estava conhecendo alguma coisa do espiritismo e amando, e comecei a frequentar. E passei pela CEF, que era a casa do Raul, mas só na rua. Eu saía do colégio, os professores saíam do colégio e pegava já a palestra iniciada, e estava assim de gente quando o Raul ia falar, e aí eu ficava cá na calçada. Mas fui poucas vezes. Quando eu tentei começar num grupo de estudo por lá, o meu horário na escola mudou, não pude, e fui à FERJ também naquela época. E depois eu encontrei a UMEN, União da Mocidade Espírita. Ali é que eu tive a minha formação espírita, com muito estudo sério. E se eu tenho muito a agradecer a muita gente, né, no movimento espírita, que me incentivou, que esclareceu tanta coisa, que me chamou a atenção, que isso também é importantíssimo, né? Dar aquelas dicas, não é por aí, vamos pensar. Isso é fundamental, né? E eu vou, com o povo de Niterói, eu vou dizer apenas um nome representando a UMEN, ele já está desencarnado, que é o Miguel Tavares de Gouveia. Uma pessoa muito estudiosa e tinha também um gosto, né, pela filosofia, pela física. E então, nossa, foi maravilhoso. E quando eu já não estava mais com as minhas esquisitices medianímicas, já estava até coordenando um curso. Todos temos, não fica, todos temos. Aí ele falou assim, Rita, está na hora de você ir para a mesa mediúnica. Eu falei assim, mas agora eu estou tão bem. Aí ele disse, agora que está na hora. Então, é essa responsabilidade, não é? Tanto com os fenômenos, quanto principalmente com a filosofia, a pesquisa, não é? Porque nós nos esquecemos, não é, de que Kardec, embora tenha iniciado, não é, toda a pesquisa através dos fenômenos, ele próprio afirma que a filosofia é que é a base da doutrina. A filosofia. E há muita gente ainda procurando fenômenos. Os fenômenos existem? Existem. Aqui em casa mesmo, uma caneta começava a andar para lá, para cá. Mas o Espiritismo nos ensina a observar os fenômenos com um bom senso, com uma medida, não é, que nos incita a usar a razão. E então nós temos no famosíssimo e tão citado Livro dos Médiuns
aquela orientação, né, de Erasto, em linhas gerais, ou resumindo, de 10 fenômenos é preferível descartar 9 a acreditar em mentiras. Exato. Então, a doutrina espírita é maravilhosa, altamente libertadora. É aberta? É aberta, porque o próprio Kardec prevê o progresso e o fato de encararmos a ciência, de mudarmos, né, conforme a ciência. Mas é aberta, porém não escancarada, porque nós não temos que modificar em nada a doutrina espírita. Se fosse assim, nós íamos modificar os Lusíadas, íamos modificar a Odisseia, a Ilíada. Então, não há como mexer. Nós é que ainda não compreendemos tudo e os espíritos não puderam dizer tudo naquela época, segunda metade do século XIX. Então, eu acho que, em muitos casos, nós perdemos a vez. Sabe como é que é perder o bonde? Drummond diz num dos seus poemas: eu perdi o bonde e a esperança. A gente pode até perder o bonde, mas não percamos a esperança. Rita, pois é, Rita, eu estou com vontade de chegar aí em Laje Muriaé, mas ainda acho que a gente não saiu de Niterói. Ou já saiu de Niterói? Não saímos, não. Vamos chegar agora a Laje. E, então, depois da minha aposentadoria, eu voltei para Laje. Eu não sou de hoje, né? Então, eu já estou há uns 20 anos. Quer dizer que eu vivi 27 anos em Niterói, mais de 20 anos eu já estou aqui, há mais de 20 anos, e encontrei o centro já criado, fundado. O nosso centro, que tem o nome de Joana de Ângeles, ele teve uma iniciação, um princípio muito feliz. Por quê? Porque começou pelo estudo. Um rapaz que foi até meu aluno, participava de movimento em Itaperuna, e o pessoal de Itaperuna incentivou, e ele começou aqui com um grupo de estudos. Jorge Emílio Pio é o nosso grande fundador. E com os companheiros, Esmeralda, que tem o mesmo bisavô que eu, lá das mesas girantes. E não vou citar nomes, não, mas vamos colocar Jorge Emílio, Esmeralda, doutora Não, só a gente, quem pegou aqui agora, não se assuste, mesa girante, a gente estava no século XX. Pode chegar lá, 1855, a gente não está ali, não, a gente não está nesse tempo ainda, não. Só que jovem se assusta logo, né? Olha só. Vou falar em jovens, se houver tempo, eu tenho algo a dizer. Mas vai chegar lá. Quando eu cheguei aqui, o centro já estava fundado, né? Já tinha o nome de Joana de Ângeles, eu comecei a frequentar e participei muito ativamente, né, com o Rio Nome de Única. Até o Miguel veio aqui também, orientar o grupo mediúnico. E porque começou com estudo, não havia aquela mentalidade milagreira, entende? Aquela coisa meio mística, era a doutrina mesmo, e com pessoas que discutiam. Eu acho que foi uma felicidade, um grupo pequeno, não é? Nós só tivemos muita gente com esses jovens. Depois eles foram debandando, né? O que é natural. E então, reunião mediúnica, com muita seriedade, os grupos de estudo, não é? Do EJE, depois o mais avançado, mocidade, evangelização. Nós tivemos tudo isso. E do ponto de vista social também, não é? De promoção social, assistência e promoção social, nós tivemos também várias iniciativas durante muito tempo. Mas o trabalho que é carro-chefe e que não morre nunca é a obra do berço. Essa nem na pandemia, nem nada. E qual é o centro espírita? Você não deu o nome. Centro Espírita Joana de Ângeles. Joana de Ângeles. Joana de Ângeles. A obra do berço, gente. Então, Laje do Muriaé, Centro Espírita, a obra do berço, vocês já sabem mais ou menos o que doar, ajudar, né? Não tem, já tem uma dica aí, né? Nós ganhamos muito, felizmente. E temos, assim, Só que, antigamente, isso antes da pandemia, naqueles tempos áureos, as meninas grávidas vinham ao centro, aprendiam, contribuíam na facção do enxoval, aprendiam algumas a fazer fuxico, crochê, essa coisa toda, e
e eram orientadas por uma médica, que era nossa amiga, que vinha aqui, por uma enfermeira de Itapiruna. Depois que os bebês nasciam, nós íamos ver se tinham sido vacinados, como é que era, acompanhávamos. Bacana. Mas depois não tivemos... A mocidade foi um buraco, entendeu? A saída dos jovens, né? Mas tudo bem, né? Eles foram atrás de novas conquistas. Bom, Rita, com esse movimento todo, né, que você estava empreendendo o Centro Espírita, quando foi que você começou a enxergar que existia um movimento espírita? Ah, sim. Quando lá em Niterói mesmo, eu participei de programas da Rádio Rio, que eu conheci o Gerson, agora já esqueci o nome, o Gerson, algumas pessoas lá da Fundação, da Rádio Rio de Janeiro. E tal. Então, eu ia lá, conhecia alguma coisa do movimento, através do Miguel, da UME, acompanhei aquela coisa da fusão, desfusão, enfim. Mas quando eu vim para cá, ainda era o ZERJ, né? E aqui, assim que eu cheguei, o Gerson ia fazer uma palestra na Semana Espírita. Nós temos uma das semanas espíritas mais antigas, não do estado do Rio, mas do Brasil, uma das mais antigas. É porque eu não tenho... Qual é o nome dela? Aqui. Hein? E qual é o nome dela? Senof. Ah, é Senof. Gente, claro. É a Senof. Oh, meu Deus. É bem, bem antiga. Então, isso. E o Gerson ia fazer uma palestra. E ele não pôde, porque a filha estava doente, estava mal. E então ele mandou para o pessoal de Itapiruna o meu nome, dizendo que uma companheira daqui foi para a Laje. Aí me convidaram. Então eu já entrei no movimento. Assim que cheguei, eu fiz a palestra em lugar do Jefferson, no município aqui perto, que é a Peribé, e comecei a fazer palestra. Fazia palestra, movimento aqui. Então, houve uma época em que eu tinha bastante disponibilidade. Aliás, essa questão de disponibilidade, Henrique, é algo muito sério, a gente tem que ver com cuidado. Sim. Porque, por exemplo, eu tinha uma colega em Niterói, não do movimento espírita, uma colega professora. Ela era uma pessoa assim, super dedicada. Dava não sei quantas aulas, acordava às 5 horas da manhã para deixar o almoço pronto para os filhos, que saíam também para a escola, etc, etc. Quando o marido adoeceu, ela teve que reduzir a carga horária. Sim. Porque isso é óbvio. Então, aconteceu mais ou menos isso comigo. Eu fazia palestra, viajava, dirigia aqui pelo Espírito Santo, Minas, participei até de encontros maiores, mas houve um momento em que eu tive que ficar mais em casa. E depois veio a pandemia, e eu fiquei viúva também, em 2020. Agora eu já estou mais solta, né? Daqui a pouco eu já vou começar de novo a botar o pé na estrada. Mas eu fiquei um bom tempo assim, um pouco afastada. Então a gente tem que ver se o problema é doença. Por exemplo, no caso dessa minha amiga, eu trabalho, né? Ela acordava às 5, fazia o almoço. Bom, se eu fosse sair para um evento espírita e tivesse que fazer um almoço, eu faria isso. E depois iria, né? Mas quando você tem alguém da família doente, nem muita gente por perto, né, para ficar no seu lugar, sim, aí a família tem que receber da gente os cuidados necessários. O movimento espírita carece de braços, não é, Rita? Muito. Carece de braços. E como? Eu estava falando que teria algo a dizer sobre o espiritismo, sobre a mocidade, né? Espírita. Vamos falar. Quem estava falando em off, gente, da mocidade, um momento maravilhoso que foi vivido aí. Conta para gente. Nós tivemos uma mocidade grande aqui, que começou com 23, depois uma foi para o Rio, a outra acho que voltou para Umbanda, umas duas, mas nós ficamos com um efetivo de 18, 17 jovens, fazíamos teatro, através do teatro nós estudávamos, porque nós fazíamos criações coletivas com base na história do Espiritismo e nas lições do Livro dos Espíritos. E saímos com o grupo de teatro, mas teatro mesmo, para valer. Não era aquela coisa de um jogralzinho, não. Aí saíamos com o teatro até aqui por Minas e tudo mais. E eles estudavam muito.
Agora, tem um detalhe: o que segurou aqueles jovens e fez com que eles trabalhassem e continuassem espíritas foi o próprio espiritismo. Você deve achar esquisito, mas é muito sério isso. Muitas vezes nós fazemos. A palavra concessão é meio esquisita, mas vamos entender o seguinte: aquele famoso termo médio, né, que era lá da filosofia do Aristóteles, e que a gente usa o meio termo até hoje, não é bem como as pessoas entendem. Quer dizer, você está no meio, você tem bom senso, né, tem equilíbrio, então você está aqui no meio, tem um de cá, outro de lá. Não. Quem está no meio, na verdade, é a trindade, é o triângulo, né, que desde a antiguidade é símbolo da espiritualidade. Então, o termo médio, né, é acima, é essa ponta do triângulo. Então, para resolver uma questão aqui, você tem que ter um avanço, pelo menos em relação àquela questão. Depois você pode entrar na polaridade com outra pessoa e vem alguém com o termo médio. É acima. Tem uma professora de filosofia que dá um exemplo que eu amo. Ela diz o seguinte: 2 crianças estão brigando por um ursinho. Quem vai apaziguar é quem não tem interesse no ursinho, porque senão vai brigar também pelo ursinho. Então, voltando a essa ideia de termo médio, o espiritismo é bom senso? Sim. Mas, no momento de tratar dessas questões fundamentais, não é, como a desencarnação, reencarnação, o evangelho, principalmente o evangelho, não precisamos de grandes enfeites, não. É só ler a introdução de Kardec ao evangelho. Quando ele fala que o evangelho pode ser dividido em 5 partes, que seriam partes temáticas, né? Milagres, passagens em que a igreja se baseou para criar os dogmas, profecias, dados biográficos de Jesus, tudo isso é duvidoso. Kardec era um intelectual do século XIX, ele sabia disso tudo. Desde o Renascimento e até na própria Idade Média, muita gente que tivesse os neurônios acionados sabia das modificações todas, e ele diz isso claramente. Ele diz claramente, Allan Kardec nos ajude, ele disse claramente que a única parte não duvidosa é a parte moral. Esta ele seleciona para o Evangelho segundo o Espiritismo e faz interpretações ali belíssimas. Então, no momento em que vamos tratar de Jesus, o olhar tem que ser o espírita. Se nós estamos na casa espírita, o olhar tem que ser espírita. E é esse que está no Evangelho. Aí, o que é que falta, né, a muitos de nós? O conhecimento geral. Se alguém tem esse conhecimento geral, faça esse trabalho na casa espírita. As primeiras apostilas da FEB, que eu lembro do ESG, isso e aquilo, não sei se você lembra, não sei se continua desse jeito, que eu estou um pouco afastada delas, havia toda uma introdução histórica, com o momento histórico, século XVIII, filosofia. Ora, o Kardec coloca Sócrates e Platão como precursores do espiritismo, do próprio cristianismo. Então, é preciso que alguém na casa espírita estude e passe isso de uma forma clara, animada. Foi isso que a gente fazia com a mocidade também, e nos grupos de estudo. Então, o que acontece? Se a explicação não for espírita, se o discurso sobre o evangelho for o mesmo do cristianismo formalista, como diria Herculano Pires, isso ele fala na introdução, a tradução que ele faz de O Céu e o Inferno, se nós tivermos o mesmo discurso do formalismo, do cristianismo formalista, nós não vamos fazer a diferença. O espiritismo tem tudo para fazer a diferença no mundo moderno, diante da tecnologia. Olha, é uma coisa assim fantástica. A doutrina, ela nos coloca Jesus na sua dimensão real, recupera Jesus na sua essência.
Isso foi o que muito me encantou na doutrina, como também meu irmão falou assim, olha, o livro que nós estamos esperando, que era o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e depois o Evangelho. Então, não adianta dizer para uma criança, especialmente para o adolescente, que ele deve ser bonzinho. Não, de maneira alguma. É preciso explicar por que ele deve ser bonzinho. E com exemplos bem práticos, com a reencarnação. Hoje, os jovens têm um conhecimento maravilhoso, acessam a internet. Ah, mas não, em celularzinho, assim, eles estão acessando a internet. E a internet está cheia, é um instrumento magnífico de popularização do saber. Mas, por outro lado, é também causa de sabores, a sabedoria conquistada pela humanidade. Então, é preciso saber usar. Por exemplo, há vídeos na internet em que Jesus é apresentado como plágio de Horus, como plágio de Mitra, como um deus solar. Cabe ao Espiritismo explicar por quê. E não jogar isso para debaixo do tapete. Explicar com carinho, com alegria, com amor, o porquê de toda essa evolução histórica, o que é que houve. Até para uma criança, a criança entende, dependendo da maneira de falar. E, então, Jesus, quando se me perguntam, né? Eu falei assim, não, tem muita afinidade com Horus, mas a nós não importa. Por quê? Porque Jesus não é Deus para nós. Quando ele foi feito Deus, ele absorveu, pela própria sociedade romana, pela igreja romana, ele absorveu os mitos solares. Até hoje, nós estamos com mitos solares. A gente está chegando, o tempo é muito rápido, né? Eu falo muito, né, Guilherme? Cuidado comigo, Henrique. Não, vou ter cuidado nenhum, não. Vamos lá. Mas aí a gente está terminando o tempo mesmo, né? Eu queria só que você pudesse assim falar rapidamente do movimento espírita de Laje do Muriaé. Como é que ele está? Está crescente? Está ativo? Está muito fraco. O que continua, de certa maneira, forte é a obra do berço. Mas as jovens não vêm mais ao centro. Houve a pandemia, houve o afastamento de muitos tarefeiros, né? Uma de nossas tarefeiras excelente desencarnou, outro mudou. Então, no interior, a gente passa muito por esses problemas. E aqui há uma, não digo rejeição exatamente, mas até hoje um certo afastamento, né? Do espiritismo. Nós recebemos na Casa Espírita para assistir palestra pessoas da Igreja Batista, curiosamente. Pessoas que são amigas vão lá, assistem, mas católico não. Interessante, né? É interessante. Com tantas semelhanças, né? Por causa das práticas que eles fazem também, só falta o saber o porquê, né? Porque as cerimônias são repetidas são as mesmas, de mudança de estação, né? No hemisfério norte, até hoje, nós estamos fazendo as mesmas festas e o cristianismo formalista também faz isso. Mudou, claro, nós respeitamos, eu acho tudo lindo, maravilhoso, nós respeitamos, mas nós temos uma outra visão que pode acrescentar a essa muitos esclarecimentos, né? Principalmente para aqueles que são questionadores, para os jovens, etc. Então, o movimento está fraco. Nós não temos mais a mocidade. Nós estamos, na pandemia, fizemos encontros online e continuamos com um grupo de estudos online, porque há três companheiras no Rio e uma outra aqui na atividade no município próximo, os outros daqui mesmo. Então, por causa desses de fora, nós continuamos com o estudo online. Sim, como começou, né? Como tudo começou. Só com um pouquinho de estudos. Rita, infelizmente, a gente está encerrando, mas, olha, foi vibrante, foi esclarecedor, né? Essa alegria contagiante sua,
E aí as suas despedidas. Pois é. Eu agradeço muito a oportunidade, né? Agradeço o convite, digo para os companheiros espíritas, vou repetir, a gente pode, de vez em o verso de Carlos Drummond de Andrade, a gente pode até perder o bonde, algumas vezes, mas a esperança não. Vamos em frente, vamos trabalhar. Nós temos uma doutrina maravilhosa e, constantemente, ela própria é um desafio, é um convite ao estudo. Muito obrigada. Muito obrigado a você, querida. E até o próximo Presença Amiga. Permitir essa presença amiga, deixar fazer morada em nossa vida.